Olá, sou Lauren Escobar, da Estúdio Lauren Escobar, sou escritora em 2 livros publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Vamos iniciar aqui o livro de Tiago, Epístola de Tiago. Capítulo 1, Prefácio e Saudação. Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, a 12 tribos que encontram na dispersão e saudação, os benefícios e provações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria e passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes, como obter a sabedoria. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente, e nada lhes prosperar, se lhe há concedida, peça, porém, com a fé, e nada duvidamos, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. As circunstâncias terrenas são transitórias. Ó irmão, porém, da condição humilde, glorie-se na dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levantará como seu ardente calor, e a erva seca por sua flor cai, desaparece, formosa do seu aspecto. Assim também se murchará o rio em seus caminhos. A origem do pecado, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provocação, porque depois de ter sido aprovado receberá coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal que ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando está atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver bebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A origem do bem. Não nos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá no alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. A prática da palavra de Deus. Sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-se de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para salvar vossa alma. Tornai, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a si mesmo, porque se alguém é ouvinte da palavra e não a praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, para logo se esquece como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas
operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura, sem mácula, para como nosso Deus e Pai está, é esta: visitar os órfãos, viúvas e suas tribulações, e assim mesmo guardar de incontaminado do mundo. Não se deve fazer acepção de pessoas. Meus irmãos, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar em vossas sinagogas algum homem com anéis de ouro no dedo, em trajes de luxo de ouro, também algum pobre androso, e tratardes com deferência que tem trajes ou de luxo, lhe discernes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé e assenta aqui abaixo do estrado dos teus pés, não fosse distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tordos e perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, e para serem ricos em fé, herdeiros do reino que lhe prometeu a quem amam? Entretanto, vós outros menosprezaste o pobre. Não são ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura: amarás o teu próximo como a ti mesmo, não são eles que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observar a lei régia segundo a Escritura: amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazei bem. Se todavia fazem acepção a pessoas, cometeis pecado, sendo águidos pela lei como transgressores, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que diz: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulterás, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira procedei aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A fé sem obras é morta. Meus irmãos, qual é o provérbio? Se alguém disser que quem tem fé, mas não tiver obras, por acaso semelhante ter fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados de alimento cotidiano, qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei vós fartar, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostrar-me-ei essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e temem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, e quem tem fé as obras inoperante? Não foi atrás de Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? E vês que como fé operava juntamente com suas obras, com efeito foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso foi imputado para a justiça, foi chamado amigo de Deus.
verificais que uma pessoa é justificada por obras, não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando aconselhou o emissário e fez partir por outro caminho. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Os pecados da língua e o dever de refreá-la, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós, mestres, sabendo, havendo de receber maior juízo, porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de rastrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca, cavalos para nós obedeceram, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios, que sendo tão grande e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão que se gaba grandes coisas, rede como uma fagulha, põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo imundo. Iniquamente, a língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno, pois toda a espécie de feras, de aves, répteis, de seres marinhos doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhuma dos homens é capaz de domar. É mal incontinto, carregado de veneno mortífero, como ela bendizemos ao Senhor, é Pai também com ela, amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede a bênção.